Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos de volta à segunda parte, ou ao vídeo 2 da segunda parte do vídeo de classificação das obrigações. Eu digo isso porque todo o conteúdo de classificação das obrigações eu dividi em duas partes. A primeira parte tem 2 vídeos, vocês acompanharam, e essa segunda parte, que a gente começa a falar ali das obrigações líquidas e tal, também há 2 vídeos para isso. A gente falou das obrigações líquidas e ilíquidas, das obrigações com termo, encargo, condição. Falamos no vídeo anterior de obrigações de meio, resultado, de garantia. E agora a gente segue para finalizar essa unidade, ou esse tema, né, de classificação das obrigações, falando agora de uma classificação que leva em conta o elemento subjetivo. Existem mais de um credor, existe mais de um devedor. E como que essa obrigação vai funcionar? Qualquer credor pode cobrar a obrigação inteira, cada credor vai poder cobrar só uma parte, cada devedor pode ser cobrado pela obrigação toda ou só pode ser cobrado por uma parte. Isso depende se a obrigação é fracionária ou solidária. Na tela, acho que a gente nem tem um slide sobre a obrigação fracionária, então eu vou começar por ela. São aquelas em que há uma pluralidade de devedores, ou uma pluralidade de credores, mas cada um responde por uma parte da dívida, ou cada credor só pode cobrar uma parte do crédito. Então, João e Maria são credores de 10 mil reais junto a Pedro. João, se for uma obrigação fracionária, João só pode cobrar metade desse crédito, Maria só pode cobrar a outra metade. Então, se estabelece que Joaquim e Joana vão entregar 2 livros na livraria. Se ficar estabelecido que essa é uma obrigação fracionária, João, né, do meu exemplo, já esqueci aqui o nome dos devedores, mas acho que João e Joana. Ou um dos devedores só vai poder ser cobrado de metade dessa obrigação, Maria, a Joana, da outra parte. Então, as obrigações fracionárias, elas são decompostas em tantas obrigações, em tantos pedaços de obrigações, quanto credores ou devedores existirem, e cada credor só exige a sua parte, cada devedor só exige a sua parte proporcional. Diferente é quando a gente está diante de uma obrigação solidária. Porque na obrigação solidária, se assim ficar determinado, se ficar previsto na lei ou no instrumento que criou a obrigação, o contrato, por exemplo, que aquela é uma obrigação solidária, e se for mencionada a solidariedade ativa, significa que há vários credores e cada um pode cobrar a dívida toda. Preste atenção, a solidariedade, segundo o artigo 265 do Código Civil, jamais se presume. Então, não é você que vai deduzir que há uma solidariedade e vai exigir que isso se aplique. Eu achei que fosse uma obrigação solidária. Não. Ou a lei diz que aquela obrigação específica é solidária, ou o contrato que criou aquela obrigação vai dizer que há uma solidariedade ali. E se está dito solidariedade ativa, significa, então, que temos mais de um credor e cada um, individualmente, pode cobrar a dívida toda. Claro, né? Que se um credor cobra e recebe a dívida toda, o devedor não terá que pagar de novo para o outro credor a dívida toda mais uma vez. O devedor paga de uma vez só. A questão é a possibilidade ou a legitimidade para a cobrança ser feita toda de uma vez por um dos credores só. Caso seja feita, caso ele receba tudo, depois ele reparte o que ele recebeu entre os demais credores. Repito, o devedor não tem que pagar várias vezes para cada vez que ele for cobrado por um dos credores, não. O devedor, ele tem a obrigação dele, é o que ele vai entregar. A questão é se ele pode ser cobrado pela dívida toda por um credor individualmente ou todos os credores têm que cobrar conjuntamente para que o devedor tenha que entregar tudo. Na solidariedade ativa, basta que um credor faça a cobrança, ele tem legitimidade para receber tudo, aí o devedor que entregou tudo, ele se exonera da obrigação e cabe ao credor depois repartir o que ele recebeu
entre os demais credores. Se a gente nota na lei ou no contrato menção a solidariedade passiva, significa que temos vários devedores e cada um pode ser cobrado pela dívida inteira. Também não significa, nesse caso, que o credor vai poder cobrar tudo de cada um dos devedores. E aí, nesse sentido, receber várias vezes o mesmo crédito. Não, também aqui há o crédito bem definido, o credor vai exigir somente aquele crédito. A questão é que ele pode exigir tudo de um devedor só, e depois esse devedor, que é passivamente solidário, depois que ele cumprir a obrigação inteira, ele procura os demais devedores e vai dizer, olha, agora vocês me reembolsam, porque eu fui cobrado da dívida inteira em razão da solidariedade, paguei lá o débito todo, cumpri a obrigação inteira, então agora vocês me reembolsam aí a coparticipação de vocês. E quando houver mais de um credor, mais de um devedor, e tantos credores quanto os devedores forem solidários, aí nós vamos falar em solidariedade mista. Vários credores, cada um deles podendo cobrar a dívida inteira, vários devedores, cada um deles podendo ser cobrado pela obrigação inteira. Bom, vale a pena a gente ressaltar que a solidariedade é um artifício que o direito vai criar para facilitar o cumprimento e a exigência da dívida. É muito mais fácil para um credor receber a sua obrigação se há vários devedores e a previsão de solidariedade passiva. Tenho 5 devedores, eu posso cobrar a obrigação inteira de cada um dos 5. Claro que eu vou cobrar uma vez só, mas eu posso cobrar, eu posso escolher aqui qual dos 5. Eu não necessariamente tenho que cobrar dos 5 ao mesmo tempo e uma parte de cada um. Se há solidariedade passiva, eu posso procurar aqui o que mora mais perto, que tem mais patrimônio, e cobrar só dele. Depois ele se resolve com os outros credores, com os outros devedores. Muito mais fácil a situação do credor nesse caso. Como é muito mais fácil também para o devedor que quer cumprir a dívida, quando há uma solidariedade ativa, ele também não precisa reunir todos os credores para cumprir a obrigação. Se há solidariedade ativa, ele procura um credor, entrega a obrigação para ele e diz, olha, agora você se resolve com os outros credores. Eu resolvi a minha vida. Então, é um artifício, um instrumento que o direito obrigacional cria para tornar as obrigações mais firmes, mais garantidas e também mais fáceis de serem cumpridas. Muito bem. Com relação, então, à solidariedade ativa, já comentei, né, o teor do artigo 267. Cada credor tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Nesse caso, então, o devedor, no dia lá do cumprimento da obrigação, ele pode procurar qualquer credor e entregar a obrigação para qualquer um deles. Pagamento para um dos credores solidários extingue a dívida com relação ao devedor, e aí cabe a esse credor depois se resolver com os demais, como eu pontuei anteriormente. Agora, se uma obrigação solidária se torna de impossível cumprimento por culpa do devedor, então ela é convertida em perdas e danos. Então, se era uma obrigação de entregar um objeto, obrigação de entregar um cavalo que foi comprado pelos credores. Aí o cavalo falece antes da entrega por culpa do devedor. Então, agora os credores vão querer o equivalente em dinheiro. Permanece a solidariedade mesmo depois da obrigação ser convertida em perdas e danos? Sim, o artigo 271 estabelece dessa maneira. Agora, e se o credor perdoa a dívida de um dos devedores? Tem vários devedores ali solidários, melhor, né? Nós estamos falando de solidariedade ativa. Então, nós temos vários credores solidários, e um deles perdoa o devedor. Um deles diz, olha, devedor, você não precisa pagar a dívida, não. O perdão, ou a chamada remissão da dívida, né? O Código Civil chama de remissão, o que coloquialmente a gente vai chamar de perdão da dívida. A remissão feita por um dos credores solidariamente ativos não impede que os demais cobrem do devedor, só que a cobrança que os demais credores farão
deverá abater a parte que correspondia ao crédito do credor que tiver remetido a dívida. Na verdade, né? Claro, e aí a gente vai pensar, poxa, mas então um dos credores solidários perdoa a dívida, aí o devedor não vai poder ser cobrado com relação àquela parte ali. Mas e aí os demais credores que às vezes eventualmente contavam com o recebimento do crédito inteiro vão ficar no prejuízo? Não, depois eles vão se voltar ao credor que perdoou a dívida e vai dizer, não, agora você paga para a gente aquela parte sua que você remitiu, que você perdoou. A solidariedade passiva, vamos lembrar, a gente tem vários devedores, cada um deles pode ser cobrado pela dívida inteira. Pagamentos parciais, né? Pagamentos de parte da obrigação, eles vão diminuindo, obviamente, a obrigação. E o devedor que satisfaz, que cumpre a dívida por inteiro, ele depois, como eu também comentei, com base no artigo 283, ele se volta aos demais devedores e vai exigir o reembolso. Ó, pessoal, eu cumpri uma obrigação que era de todos nós, mas em razão da solidariedade passiva, eu fui lá e sozinho cumpri. Extingui a relação com o credor está lá satisfeito, só que agora vocês, co-devedores solidários, precisam acertar comigo aqui a coparticipação de vocês nesse encargo. Esse pedido de reembolso só não vai acontecer quando a dívida, apesar de ter vários devedores, ela só é o interesse de um deles, ela só foi constituída em benefício de um deles. Como assim? Tem um exemplo rotineiro disso que acho que é bem claro. Alguém aluga um imóvel, né, vai morar naquele imóvel, mas o dono do imóvel pede um fiador. Então, o locatário vai lá, pergunta para o irmão, pergunta para o pai, consegue lá um fiador. Então, só que aí no contrato de locação consta que o locatário e o fiador são devedores solidários. Portanto, o dono do imóvel, né, o locador, quando o aluguel vencer, ele vai poder cobrar de qualquer um dos dois, ou do locatário ou do fiador. Beleza, solidariedade passiva definida, mas vejam, essa é uma dívida, essa é uma obrigação que beneficia o locatário só. O que o fiador ganha qual o benefício que uma obrigação dessa gera para o fiador? Nenhuma. A fiança só beneficia o credor da obrigação principal. E, indiretamente, beneficia o devedor da obrigação principal, que acaba conseguindo fechar aquele contrato porque um fiador apareceu. Mas o fiador, isoladamente, ele não tem benefício nenhum nessas relações jurídicas em que ele aparece como fiador. Então, locatário e fiador, devedores solidários em razão do contrato. E aí, alguns aluguéis não são pagos, a dívida se acumula, o locador procura o locatário e cobra só dele. Veja, o locador, nesse exemplo, poderia cobrar do locatário e poderia cobrar do fiador. Mas, por alguma razão lá, alguma preferência pessoal, o locador cobrou só do locatário e recebeu tudo dele. Então, nós temos um dos devedores solidários, pagou sozinho a obrigação. Neste caso, como o locatário desse exemplo, ele é um devedor solidário, foi o único beneficiado pela obrigação original, né, pela obrigação cumprida, aí, neste caso, ele não vai poder exigir o reembolso dos demais devedores solidários. Ele não vai poder exigir o reembolso do fiador, por exemplo. Ao optar no início da tela, se a dívida só interessar a um dos devedores, esse devedor, que é o único beneficiado pela dívida, vai arcar sozinho com ela perante o grupo de devedores. Repetindo, uma solidariedade passiva perante o credor, todos os devedores respondem pela dívida inteira. Quem o credor cobrar vai ser obrigado a pagar tudo. Depois, no acerto de contas entre os devedores, é que aquele que era o beneficiado por aquela obrigação é que tem que arcar com o peso sozinho. Então, se ele já pagou tudo sozinho, ele não exige o reembolso de ninguém, ou se foi outro devedor que pagou, aquele que foi o único beneficiado pela obrigação,
O único devedor beneficiado pela obrigação é que vai fazer o reembolso sozinho, vai ter que reembolsar tudo aquele outro co-devedor. Então, repetindo a questão aqui do locatário e do fiador. O locatário que pagou a dívida inteira, ele não vai exigir reembolso junto ao fiador. Por outro lado, o fiador pagou a dívida inteira, ele vai depois procurar o locatário e exigir um reembolso de tudo aquilo que ele pagou. Afinal de contas, ele cumpriu uma obrigação que só interessava ao locatário. Solidariamente passiva, vários devedores, e houve uma combinação que um deles especificamente iria cumprir a obrigação, ele não cumpre, ele atrasa o cumprimento, gerando, então, encargos moratórios, juros, correção monetária. O credor vai poder ir a juízo contra qualquer um dos devedores solidários e cobrar, inclusive, juros e correção monetária. Né? Não dá para se impedir que o credor exija os encargos do inadimplemento, não dá para impedir que ele exija em juízo os encargos do inadimplemento, mas a obrigação inteira, a obrigação principal vai ser em juízo compartilhada por todos os devedores solidários, mas a parte que diz respeito às perdas e danos e à correção monetária, aquele devedor que foi o responsável pelo atraso, no acerto de contas entre os devedores solidários, ele tem que arcar sozinho com aquilo. De novo, o credor vai a juízo, pode poder cobrar de todos os devedores ou de apenas algum deles a obrigação principal e os encargos do inadimplemento, ainda que tenha sido combinado que era um devedor específico que iria fazer o pagamento, e aí esse devedor específico foi o responsável pelo atraso. Na solidariedade passiva, o credor não tem nada a ver com isso. Então, ele vai lá, vai a juízo, ele escolhe lá o devedor ou o grupo de devedores, cobra tudo deles, e no acerto de contas entre os devedores, aquele que pagou, que veio a fazer o pagamento todo, ou aqueles que vieram a fazer o pagamento todo, na hora de dividir o que é a cota-parte de cada um, a parte do que foi pago, que corresponde a juros de inadimplemento, encargos de inadimplemento, o que foi responsável pelo atraso arca sozinho. Da mesma forma que a gente viu na solidariedade ativa, e se a obrigação se perder por culpa do devedor antes do cumprimento? Solidariedade ativa, vários devedores tinham obrigação de entregar um imóvel em determinada data para o credor. Antes da data de entrega, o imóvel pega fogo, explode, se perde completamente por culpa do devedor aqui nesse nosso exemplo. Pelo menos de algum dos devedores nesse nosso exemplo. A obrigação é convertida em perdas e danos. Você vai pegar o valor da obrigação e converter em valor pecuniário. E poderá o credor ainda, em razão da perda decorrente da culpa, de pelo menos um dos devedores, ainda cobrar uma indenização por perdas e danos. Ele vai cobrar o equivalente em dinheiro da obrigação, mais uma indenização por perdas e danos. O equivalente em dinheiro da obrigação, o quanto valia o imóvel aqui nesse exemplo, continua sendo cobrável de maneira solidária. Poderá o credor procurar qualquer um dos devedores solidários e exigir de qualquer um deles o valor inteiro. A parte das perdas e danos, porém, indenização por perdas e danos, o credor só vai poder cobrar do devedor responsável pela perda do objeto, culpado pela perda do objeto. Valor em dinheiro da obrigação que se perdeu, pode cobrar de qualquer devedor, a solidariedade se mantém. Indenização adicional pelos prejuízos que o credor teve com a entrega em dinheiro do objeto, ao invés da obrigação ter sido cumprida tal qual pensado originalmente. Indenização adicional que o credor vai cobrar pela perda do objeto da obrigação. Aí é só do devedor responsável por essa perda. E se o credor perdoar um dos devedores solidários? Então, são 5 devedores solidários. O credor, de repente, começa a ter uma amizade, uma relação mais próxima com um dos devedores e fala, olha, vou perdoar você, devedor número 1. Vou perdoar a dívida com relação a você.
isso é tratado como se fosse um pagamento parcial. Aquele credor perdoado, aquele devedor perdoado não poderá mais ser cobrado pelo credor. Os demais devedores solidários continuam podendo ser cobrados, porém, que vai ser cobrado dos demais devedores solidários é o valor da dívida, é o crédito, é o débito como um todo, mas abatido a parte que correspondia àquele devedor que foi perdoado. Pode surgir uma dúvida, né? Fala, poxa, mas se a solidariedade ativa, se a solidariedade passiva, todos os devedores podiam ser cobrados? Como é que está falando em cota parte de devedor? Vamos lá, solidariedade passiva é um artifício para facilitar o recebimento do crédito por parte do credor. Perante o credor, né, todos os devedores respondem pela obrigação inteira, mas entre os devedores existe um arranjo de divisão daquilo. Entre os devedores é estabelecido o que daquela obrigação principal é de responsabilidade de cada um. Repito, perante o credor, ninguém pode exigir esse acerto de divisão. Se o credor chegar e cobrar a obrigação, o devedor solidário tem que cumprir a obrigação inteira. Mas entre eles ali, há um arranjo, há um acerto de como que, depois de cumprida a obrigação, aquilo ali vai ser repartido entre eles. Se os devedores não fizerem esse arranjo voluntariamente, entende o Código Civil que a obrigação tem que ser repartida por igual entre eles. Mais uma vez, essa repartição não prevalece perante o credor, é apenas no acerto entre os devedores. Mas é quando o credor vai e perdoa um dos devedores, os demais devedores, eles sabem qual era a cota parte daquele devedor perdoado, no acerto ali entre eles, eles vão dizer, opa, se o devedor número 1 foi perdoado, a parte dele era essa, e essa parte dele fica, então, abatida do crédito, abatida do débito, como se pagamento parcial tivesse havido. E a partir dali o credor só vai poder cobrar o restante da obrigação. Então, de alguma maneira, os demais devedores são parcialmente beneficiados quando há o perdão da dívida sobre um dos devedores. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu queria comentar a esse respeito aqui, né, da classificação das obrigações. São esses pontos, né? Fico por aqui, então, agradeço a atenção e até o próximo tema, até a próxima videoaula. Valeu, abraço, tchau, tchau.